Coração Peludo. Hey, bem-vindos ao podcast do conteúdo Jovem Pan sobre relacionamento. É o nosso Coração Peludo, no qual contamos com aconselhamento da psicóloga Pamela Magalhães aqui com a gente. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, Paulinha. Mandar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo e dizer que é sempre muito gostoso para mim estar aqui. É incrível, a gente já está numa segunda temporada aí, com 3 episódios anteriores. Para você que está conhecendo a gente pela primeira vez, lembre-se, você faz parte também desse podcast com a sua pergunta, a sua dúvida, a sua história. E para a gente ficar sabendo, nos procure nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. E eu no @PsiPamela, PSI Pamela. Bom, hoje o tema é polêmico. É um tema que eu acho que vai interessar não só a galera do relacionamento, mas a qualquer ser humaninho. O mundo. Não é verdade? Opa. Vamos falar de psicopatia. Caramba, Pamela. Dá até medo, né? Dá. Principalmente em épocas meio de Coringa. Ele era meio psicopata, esse Coringa que a gente vê no cinema. Mas tem muito problema ali. Aí a gente vai ter pano, hein? Minha opinião é o seguinte, não. Porque nitidamente ele demonstra afeto em vários momentos. Me veio aquela cena, dando spoiler aqui, já posso, né? Pode, porque aquela, já faz tempo, já foi, né? A gente né? tá no cinema, o filme Coringa. É aquela cena que ele tá no ônibus, por exemplo, que ele brinca com o menininho, né? Que ele vai fazendo aquela graça, assim, com as mãos e com o rosto. Tá no trailer essa, não configura isso, como spoiler. Maravilha. Essa cena, por exemplo, mostra ali um exercício afetivo, uma conexão, então, completamente alheio aos sintomas de uma psicopatia. Você acha que já banalizaram um pouco o tema, assim, psicopata, assim? De ver qualquer... é uma psicopata. Essa pessoa matou. É uma psicopata. Acho porque o termo psicopata, ele está muito associado aos serial killers, né? Então, assim, a pessoa que mata ou a pessoa que faz mal no sentido sangrento da coisa. Este também tá? Mas tem também outros níveis, que a gente fala do leve e do moderado, que estão aí transitando pela vida, né? Tá na família de muita gente, embora seja uma parcela menor aí da população geral, a gente tem que considerar essa existência. Olha, a gente tem recebido muitas perguntas, inclusive, sobre esse tema. E uma dúvida, assim, para a gente partir da raiz do negócio que mandaram aqui pra gente, é se a psicopatia é alguma coisa genética ou é alguma coisa que a gente adquire, tem relação com trauma. Então é muito engraçado, né? Porque quando você pensa no nome psicopatia, quando você vai olhar para a forma que é escrita, a gente tem ali psico, né? E a gente tem empatia, então a gente tem a doença da mente. Só que na verdade não é uma doença. Isso é muito importante para quem está ouvindo. Gente, gravem. Não é uma doença. Mas como não é uma doença? É uma forma de ser. Uma condição. Sujeito nasce psicopata. Tá? Ele não vai se tornando com o tempo. Por isso que eu dei o exemplo aqui do Coringa, né? Ele tem outras questões que a gente ficaria aqui. Aliás, se quiser, a gente pode até falar disso. Acho que é um tema bem legal em outro momento. Mas o psicopata, ele já nasce, tá? Então você já vai ver desde o comecinho ali, quando é criança, algumas condutas enviesadas. A questão de... Dá para perceber que uma criança é psicopata? Dá. Primeiro, eu acho que é legal elencar para vocês algumas coisas para a gente fazer a base. Então, primeiro, não é uma doença, porque a doença, gente, nós tratamos, né? Toda doença, seja qual for, crônica, aguda, a gente vai tratar. A psicopatia não trata. Você não tem remédio para psicopatia. O sujeito é uma forma de ser que para a gente é muito esquisito, porque a gente não consegue imaginar que possa existir uma forma de ser que não sente, que não tem sentimento, que não se afeta, porque não tem a capacidade de desenvolver o afeto. O sujeito, ele nasce com uma disfunção cerebral, se a gente puder chamar assim, né? Disfunção comparado com a gente, que faz com que o indivíduo não sinta. Então, ele é extremamente inteligente, ele tem a capacidade cognitiva completamente preservada, né? A Ana Beatriz Barbosa, uma colega minha, psiquiatra,
querida, ela tem uma definição que eu gosto bastante, né? O psicopata é aquele que ele sabe a letra da música, mas ele não sente a melodia. Eu acho que isso é uma definição bastante importante da psicopatia, porque o indivíduo ele não vai se afetar com as pessoas, ele não tem empatia, ele não consegue sentir qualquer tipo de remorso, ele não tem culpa. Então, as interações existentes são muito mais baseadas nos mecanismos estratégicos para a obtenção de algum ganho do que a espontaneidade daquele sentimento que nos toma, né? O psicopata ele pode até estar se relacionando, mas não porque gosta, porque ama. Porque entende que dali ele pode tirar algum proveito. As relações elas são muito mais objetificadas do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, embora ele engane muito bem, né? Não sei, que medo. Mães olhando para os seus filhos e pensando. Mas sabe que outro dia a Ilana Casoy, que escreve sobre serial killer, é uma best-seller. Inclusive ela presta assessoria para várias séries, programas de TV que tratam do assunto. E aí ela estava falando assim, que o psicopata, as pessoas associam sempre a assassinos, a pessoas, enfim, que mataram alguém, mas que existe um psicopata, uma psicopatia que pode até ser boa. Por exemplo, aí ela citou e eu quero saber se isso tem a ver, Pamela. Ela falou assim, por exemplo, os bombeiros que entraram para fazer o resgate em 11 de setembro. Se eles são frios, se eles conseguem não se envolver pessoalmente com aquele drama, tem um certo nível de psicopatia, não sei nem se existe nível também, outra pergunta que as pessoas fazem. É até bom, porque eles têm uma frieza para lidar com uma situação onde a maioria está muito desesperada. Um cirurgião que está ali lidando com a vida e com a morte, se ele tem uma frieza de não entrar nisso, de não estar com dó daquela pessoa ou com medo que ela morra, pode ser até bom. Isso tem alguma coisa a ver, Pamela? Quando você falou do bombeiro, o primeiro pensamento que veio para mim é que dificilmente um psicopata seria bombeiro. Porque o psicopata, ele tem aí uma busca muito grande de status, de poder, de prazer e divertimento. Caramba, tem um nicho onde os psicopatas gostam demais. Sim, eu até posso te falar aqui uma ideia. Mas quando você falou do médico, eu confesso que eu disse, bom, se pagar bem, se ele estiver ganhando bem e se ele tiver bastante poder e status, sim. E isso que você falou da variável de não se afetar, sim, funcionaria nesse aspecto. Mas carreiras assim, por exemplo, psicologia, bombeiro, como você disse, carreiras que envolvem muito as relações afetivas, a generosidade, eu acho muito pouco provável, a não ser que envolva alguma espécie de status. Então, por exemplo, então aquele trabalho realmente o indivíduo vai ser visto socialmente de uma forma que ele vai ter... Ele tem que tirar uma vantagem disso, muito clara. Isso, normalmente, porque tem uma característica importante, a gente vai falando aos poucos das características, que é o comportamento egocêntrico, né? Então, são carreiras em que o indivíduo ele tem um pouco esse mecanismo histriônico de ter um certo destaque, de viver um glamour, tá? Então, como ele tem isso, dificilmente uma carreira assim, humanitária, você entende? Eu acho que muito pouco provável. Porque tem que ter ali um gozo nesse aspecto, né? Vaidoso, egocêntrico. Vaidosíssimo. Umas características legais para vocês entenderem aí. Vaidoso, egocêntrico, manipulador, estratégico, extremamente inteligente e diferente do que quem está ouvindo possa pensar, que o psicopata é aquele cara com cara de mal, sabe? Mal-humorado, que ninguém... Muito pelo contrário, é o cara legalzão, socializa super. Por quê? Porque ele funciona com a máscara superficial. Então, superficialmente, ele teatraliza muito o que você espera dele. Então, ele te saca. Como ele é muito inteligente, 100% racional, ele sabe exatamente o que fazer para te conquistar. Então, se ele tiver que fazer o melhor sexo do mundo com você, ele vai fazer. Não porque ele te ama e esteja louco por você nesse sentido. Mexido, porque não vai ficar mexido nunca, não tem sentimento. Mas se isso for importante, ele vai usar como ponte facilitadora. Gente, que desespero, Pamela. Como é que a gente faz? Isso. A gente tem que ficar muito de olho nisso. Por isso que eu falo, quando você encontrar uma pessoa muito perfeita, muito perfeita, que fala tudo que você quer ouvir, que parece que não dá um ponto fora da curva,
eu gosto de dar uma olhadinha no histórico dela. Que histórico é esse? Não é Vamos da internet olhar um do pouquinho celular? do histórico? Conta. Eu acho que assim, vamos ver um pouquinho do histórico, né? Da história pregressa aí, o que acontecia, como foi. Porque, de repente, o psicopata que a gente fala, que é esse... Pode ser a psicopata ou psicopata, ou é mais claro. homem ou é mais mulher? Existe uma As estatísticas proporção? apontam mais homens, mas isso não tem uma explicação. Indifere, né? Eu aqui, né, a gente vai pensando um pouco. Eu acho que isso tende, até com a contemporaneidade, com tudo, se a gente fizer essa pesquisa de novo agora, acho que tende até a igualar um pouco mais, porque acho que é baseado também na autorização da mulher a viver o sentimento e tudo mais. Mas não consigo te falar aqui uma explicação, e isso eu não encontrei ainda uma explicação plausível. Mas é mais no homem. Outro ponto importante para falar é que existem os estudos que apontam a questão genética e hereditária. E os fatores externos, na verdade, eles agravariam a psicopatia, tá? Mas não definiriam a psicopatia. Tá. Mas voltando, como a gente está falando muito mais do psicopata que está aí na vida, Funcional, transitando, digamos funcional, né? Aí socializando. Às vezes ele é belo, bem-sucedido. Isso. Ele é um cara, ele é afável, ele é uma pessoa que, para que ele consiga infiltrar de uma maneira a conseguir o que ele deseja, ele tem uma habilidade ali social absurda. Inclusive, quando fazem muito essa associação. Pamela, qual a diferença do psicopata com o sociopata, né? O sociopata, ele, ainda que ele tenha as relações de um jeito muito impulsivo, destrutivo, com muita dificuldade de viver essa interação, ele tem um mecanismo explosivo muito mais espontâneo, por exemplo. O psicopata, ele é mais ardiloso, ele é mais racional, ele calcula. Então, você não vai ver um psicopata perdendo a cabeça, né? Tem uma frase que eu escutei outro dia, por exemplo, o psicopata, ele não vai falhar na hora H, entende? Porque esse emocional que nós temos aqui, ele não tem. Nossa, mas agora eu tô pensando. Aí o cara tá lá, psicopatão. Tá no topo do trabalho, porque Isso. mirou nisso, fez. E cresce, né? Tá lá te mimando, te fazendo todos os favores, não sei o quê. Quando isso vai desandar, Pamela? Porque vai depender. Quando que a gente vai falar, opa! Vai depender muito do objetivo dele. Normalmente, qual é? Como eu disse, a gente está pensando desse leve, né? Dessa psicopatia leve e moderada. A gente está falando grave, se seria o killer aqui, não tem nem muito o que eu falar, vocês já sabem. A pessoa, o psicopata, ele faz os crimes, o grave, em série, por quê? Porque ele não tem memória afetiva, então ele não aprende aonde ele falhou. Então ele falha várias vezes no mesmo lugar. Você que gosta de série, filmes, você vai perceber isso. A gente vê que realmente não tem sentimento envolvido. Vocês podem assistir aquela série que tem todos os serial killers. Agora esqueci o nome, vou procurar aqui para falar para vocês ainda no podcast. Que realmente nas entrevistas, você vê que eles contam como se tivesse assim, que aconteceu com a minha revista, uma coisa normal. Isso. Não, porque assim, não tem... Mind Hunters chama. Isso, boa. Não tem remorso, gente. Não tem culpa. Primeiro que assim, esse cara que a gente tá falando aqui, ele é um cara que assim, ele nunca erra, tá? Ele é egocêntrico, ele nunca erra. Ele sempre tem a razão. Ele sempre sabe mais que todo mundo. Ele sempre vai acertar. A culpa é sempre sua. Então, assim, quem se relaciona com o psicopata tá o tempo inteiro sendo controlado e manipulado, porque o psicopata, ele gosta muito desse controle de subjugar o outro, né? Ele tem um certo prazer nesse subjugar, nesse sentir o outro sob controle dele. Sentir esta pessoa numa posição mais permissiva, em que ele consegue manipular, né? Ele gosta muito dos fantoches. Tanto que você, quando acontece alguma coisa errada, tal, a última pessoa que você vai desconfiar é o psicopata. Normalmente você vai nos fantoches dele, né? Que são aqueles que ele movimentou pra causar e que tem isso emoção. Daí. Então essas emoções, elas transparecem. No psicopata, não. Então ele é um cara que você vai olhar e vai falar, pô, ponderado, né? Cara equilibrado e tal. Então dificilmente você vai nele. E o que acontece? É uma relação que você vai sofrendo muito quando você está se relacionando com o psicopata, porque você está extremamente manipulado, então você não consegue ter muita clareza, aliás, quase nada do que a gente está desenhando aqui. Você sempre se sente culpado,
sempre se sente responsável, porque tudo que não dá certo ou não acontece como o psicopata gostaria, a culpa é sua, porque você falhou aqui, porque você falhou acolá. Justamente por ser muito inteligente, sabe muito bem como organizar essa trama, essa dinâmica, para que você sempre concentre em si aquilo que não funcionou. Outra coisa, ele sempre se aproxima de pessoas extremamente generosas e pessoas que têm um brilho. Porque ele não vai se aproximar de uma pessoa apagada. Ele não vai se aproximar de alguém que não tem ele nada. Ele quer, né, tipo, Opa, uma escada. Opa, ele quer alguém que tenha algo que vá agregá-lo em alguma dessas buscas dele. Poder, status, divertimento, prazer. Ele não vai se aproximar em lâmpada apagada, entende? Ele vai se aproximar numa pessoa ali que tem uma luz. E, inclusive, ele vai sugando. É por isso que a gente fala que tem esse caráter esse caráter de parasita, em que ele vai tirando. É bem como a gente fala, é um vampiro emocional. Muitas pessoas usam esse termo e esse termo se confere ao psicopata. Ele vai tirar de você tudo aquilo que ele precisar, porque ele sabe exatamente o que ele quer, por que ele quer e como ele precisa, né? Como ele precisa fazer, enfim, o que ele tem que fazer para conseguir isso. Por isso que a gente fala que não é uma doença, minha gente, é uma forma de ser. Bom, tem perguntas aqui e tem uma que até eu já posso responder, porque a pessoa estava com dúvida de saber se alguém que é muito ciumento e instável pode ser psicopata, ter uma psicopatia. Se ele é instável, não, porque... Ou só se ele finge, Boa. Não é verdade? É. E ciúme só também por controle, não é que gosta. Não é fake esse negócio. Não dá pra você pegar e achar que uma pessoa, porque ela é ciumenta, ela é psicopata, gente. O que dá pra você perceber é uma somatória de posicionamentos e, como eu disse, um vídeo histórico pra você começar a sacar a pessoa, tá? Então, por exemplo, uma instabilidade emocional já parece que não, porque... para você ter uma instabilidade emocional, você tem que ter emocional. E se você tem uma instabilidade, sinal que você se afeta, né? Você se emociona, você fica irritado, você fica triste, você ama, tem hora que você não sabe o que fazer. Esse desequilíbrio já vai mostrar para você que não existe uma psicopatia aí. Ufa! Agora... A vantagem de alguém estar meio destemperado. Agora, aproveitando o que você falou aqui. Ah, mas ele não é psicopata, ela não é psicopata porque chora. Gente, lágrimas de crocodilo, né? Existe o fakezão. Opa, vai chorar, vai ser chamada na sala do diretor ali e vai chorar horrores e tal, porque é aquela história. Ou ele vai manipular para que você se sinta culpado, ou se ele não conseguir fazer isso, ele vai o quê? Se vitimizar. Ele vai se vitimizar com uma riqueza de argumentos de invejar qualquer um. Caramba, meu. Agora tem gente aqui perguntando se você já atendeu um psicopata. Um psicopata... Ou uma psicopata, não quero generalizar, Não, gente, a gente tá falando... Seres humanos, porque humanidade, essa história a gente de você usa falar um, seu usar um gênero masculino, não tem essa, é só uma forma de falar, Paulinha. Só tinha pra um monte ficar de mais gente fácil. aqui no nosso do relacionamento abusivo, dizendo que também tem várias mulheres que são com abusivas. toda certeza, E gente. são, gente, é que a gente só opta aqui... É só pra falar, pra ficar mais fácil, Exatamente. senão ficar entre parênteses, vai ficar Já complicado pra atendeu falar. alguém? É o seguinte, um psicopata, ele nunca erra, ele não tem problema na cabeça dele, né? Ele nunca erra, ele não tem problema, ele é o melhor dos melhores, ele sabe tudo, ele nunca tem culpa, ele não tem empatia, ele não se afeta pelo outro, ele não vê importância em nada daquilo que ele faz, ele não se responsabiliza por qualquer impacto, ele passa por cima das pessoas que nem um trator. A troco do quê que ele vai fazer uma terapia? A troco do que ele vai querer ponderar? Tão bom que ele já é. Não, e outra, se a psicoterapia trabalha as emoções, como eu trabalho uma pessoa sem emoção, né? Então, não há o que trabalhar, ele não iria, a não ser que ele fosse para um ganho secundário. Eu tive um caso, respondendo a pergunta no consultório, de uma psicopata mulher, pasmem, né? Vocês não estão falando de mulher, que eu não falo que psicopata é mulher, então. De uma mulher que foi... E eu demorei muito para perceber que se tratava de um desvio de caráter, né, que é a psicopatia, até o momento que começou a transpirar nela algumas condutas, como um dia, vou até contar para você, faz muitos anos isso, que ela chegou e ela estava na sala de espera, eu não estava atendendo, minha porta estava entreaberta, e eu vi ela falando, ela chantageando um homem que ela havia engravidado e ela queria um dinheiro para que ela fizesse o aborto. Caramba. E aí eu escutei, porque ela estava falando ali e tal, eu acho que ela achou que eu estava atendendo, na época não tinha secretária. E aí quando ela entrou,
ela ficou numa situação acuada. Eu falei, escutei uma história que você estava falando, né? Primeiro eu fui perguntando se tinha acontecido alguma coisa, porque ela fala que ela estava você grávida. Tá bem, sei lá. Não, eu parti do pressuposto que ela estaria grávida, né? E aí, como não, eu falei, bom, e do que você estava falando? E aí, ela não teve jeito, se sentiu acuada e me contou. Só que aí ela me contou no viés o quê? De se vitimizar. Chorando, aí inventou uma história, aí que não justificava, tal. E o que aconteceu? Nunca mais voltou. E era uma pessoa, porque a máscara caiu, normalmente é assim. Ela fazia esse processo para mostrar para uma outra pessoa da família dela que ela estava tentando melhorar de tudo que acontecia, de dever o dinheiro para todo mundo que ela devia e tal, para que essa pessoa continuasse a ajudando. Entende? Então, no sentido do ganho secundário, pode fazer o processo terapêutico. Caso contrário, não vai fazer nunca. Pode ter certeza disso. Caramba, agora, e para se livrar de um desse? Eu acho que primeiro... Ou de uma. Eu acho que para você se livrar de um psicopata, você precisa primeiro identificar que se trata de um psicopata. Que eu já percebi que não é muito fácil. Não Pamela. é muito fácil, mas eu acho que qualquer situação que você perceba que está sendo sugado, que tá o tempo inteiro se sentindo culpado, percebe que a pessoa está sempre tirando proveito de você. É tudo do jeito dela, como ela quer, quando lhe é oportuno. Você se percebe usado. Não é considerado. Porque a falta de emoção, Paulinha, isso vai transpirar na relação. Em algum lugar. Sabe o que eu ia te perguntar se é uma boa dica? Que às vezes, quando a gente fica percebendo a nossa própria vida, a gente fica um pouco cego, né? Ainda mais quando a gente está apaixonado e tal. Mas de notar como que, por exemplo, se relaciona com outras pessoas. Isso. Né? Tipo assim, e a mãe, como que é? E como é que é? Tem amigos? E os amigos? São relacionamentos profundos? Ele tem amigos que estão? Ou é um oba-oba? Isso tem alguma coisa a ver? Tem. O psicopata, ele tem esse objetivo que eu já repeti aqui várias vezes, vou repetir para vocês gravarem. Ele busca poder, status, prazer e divertimento. Então, a relação que ele está vivendo, ela é uma ponte para alguma coisa dessas aqui. Porque socialmente, talvez, seja importante ter um parceiro, uma parceira. Porque para o emprego que tem, ou para o sexo que tem ali, entre aspas, garantido no relacionamento, não sei, cada caso é um caso, tá? Então, o que acontece? Ele vai teatralizar, né? Então, ele vai fazer toda uma estratégia para que ele consiga conquistar aquela pessoa, vai conquistar a família, os amigos, vai fazer esse jogo superficial. Mas é um jogo estratégico, não tem profundidade. Então, você vai perceber nitidamente que o psicopata ele não tem laços afetivos estreitos. Então, ele pode ter o colega ali do trabalho, que ele brinca e tal, mas é aquilo, entende? Não tem aprofundamento vincular, porque não tem emoção. Se aprofundar muito, vai chegar muito perto. E se chegar muito perto, vai perceber. A pessoa que está do lado, quando ela começa a chegar mais perto e quando ela está ali mais estreita, e a máscara vai caindo e ele vai percebendo, ele ou ela, que está manipulando, que está controlando, aí o que vai acontecer? Você vai perceber um indivíduo frio. Você vai perceber que você não se conecta. Você vai perceber que o vínculo não acontece. Só que dificilmente se você não for informado, dificilmente você vai entender que aquilo é uma psicopatia. Você vai achar que é o jeitão da pessoa. Porque a pessoa é manipuladora, ela vai falar pra você, eu tenho depressão, por exemplo. Eu sou assim mesmo, sofri um abuso quando eu era mais novo, eu não gosto de carinho, eu não gosto de conversar, tal. Ela vai achar 1000 desculpas, né? Justamente para manter essa manipulação e manter aquela situação. Então, eu acho que o fundamental, até aproveitando, sendo psicopata ou não tendo certeza que seja, se você tem dúvida, eu já te pergunto, o que você está fazendo aí? Você está numa relação... Se você está achando que está com um psicopata... Não é? Eu não tenho melhor... certeza que é. Mas espera um pouquinho, gente. Você não tem certeza, mas é sinal que, assim, tá abusiva a relação, tá tóxica, tá te machucando, você tá super solitário nesse relacionamento. Fria, que não tá ligando pra você. Que não se conecta, porque é um lance, assim, o psicopata, quando ele tá se relacionando, né, e a pessoa é cega e não tá conseguindo ver e tal, tá alienada ali junto, tá manipulada, é de uma solidão absurda. Porque ele tem um posicionamento com o parceiro de muita cobrança. Que eu acho que é até uma forma dele povoar o relacionamento e distrair a pessoa, desse vazio. Né? Então ele fica um tempo inteiro pro outro, sabe?
Então, é tanta cobrança que a pessoa sempre está entendendo que tem que dar. Por exemplo, tem que praticar sexo todo dia, porque senão, aí a briga fica em cima disso. Ou então, cria um outro problema na casa. Então, sempre vai tentando preencher com essas... com esses... Como eu vou explicar? Esse requerer, sabe? O tempo inteiro... Sempre tem uma demanda. Isso, uma demanda. Perfeito. Né? Me entrega isso. Porque ele suga. Então ele vai ficar tentando tirar de você o tempo inteiro. Você que está errado, você que não fez, você que tem que fazer, você que tem que entregar. Então você imagina o desgaste para o indivíduo que está ali. Né? Mas e se aquelas loucas já querendo propor a loucura, 2 psicopatinhas juntos? Não acho pouco provável. É? Pouco provável, porque Não sei se eles fizeram um plano. Não, mas aí eles vão ter um plano estratégico para alguma coisa, pode ser. Entendi, para ascender socialmente. Mas o sentido de relacionamento, ele não aguenta. 2 vampiros, eles precisam se alimentar, entendeu? Então, normalmente a duplinha é o vampiro com o generoso. O vampiro com generoso. Vampiro com generoso, claro, com uma personalidade mais fragmentada, com uma autoestima em desequilíbrio, né? Porque você tá tão acostumado, o generoso tá tão acostumado a dar, né? Tá tão acostumado a compreender que ele acaba sendo subjugado ali, ele acaba sendo dominado e só vai se perceber quando o negócio estiver bem complicado. Teve gente que mandou aqui pergunta, querendo saber se é parecido no relacionamento ou se não é, a questão de psicopatia e borderline. Que então, é uma outra coisa isso daí, né? O transtorno borderline é um transtorno de personalidade. E ele é exatamente o oposto. Se a gente tem na psicopatia 100% razão, a gente tem no borderline 100% emoção. Só que eu até entendo porque a pessoa pode ter pensado nisso, porque o border, em alguns momentos, por exemplo, quando ele se sente ameaçado de um término, quando ele acha que ele vai perder aquela pessoa, que ele tem uma dependência emocional absurda, ou quando ele tem uma situação, um obstáculo, e ele é muito intolerante à frustração, muitas vezes ele dá uma pirada. Ele dá uma pirada, como ele é muito à flor da pele, ele pode ficar assim numa postura animalesca, assustadora. Ele muitas vezes tem esse comportamento histriônico de eu vou me matar e tal, e brigas homéricas. Então, às vezes, para quem não conhece tão bem, pode confundir. Porque o borderline ele é extremamente fragmentado e ele tem essas posturas. Mas, na verdade, a gente está falando aí de dois tipos de personalidade completamente distintos. O borderline, ele tem tratamento, sim, com psicoterapia, né? Não com medicamento, a não ser as comorbidades que possam vir ali, depressão, transtorno de ansiedade, isso. Mas é bem diferente. O borderline, ele tem empatia, o borderline... Ele tem sentimento e muito sentimento, ele se emociona, ele se afeta, aliás, se afeta demais. Então, podemos até em outro momento falar aqui do transtorno borderline, se você quiser, que eu acho que é importante fazer alguns paralelos com outras patologias. Podemos, porque eu acho que tem bastante gente agora diagnosticada, né? Porque eu acho que não era alguma coisa que se diagnosticava antes ou se falava muito. Mas falava-se muito pouco. Eu acho que alguns artistas aí apareceram com esse transtorno, puderam falar um pouco mais, e aí acho que foi trazendo a tona aí para o público geral. Você já explicou que não dá para tomar remédio, psicopatia não vai melhorar. Não. Então quer dizer que gente, não tem cura, porque tem essa pergunta aqui. Tem o que fazer? Gente, tem cura? Não tem cura. Se conhecermos, não tem reversão. podemos ajudar Não. ou temos que nos afastar? É muito triste, Paulinha, falar isso para você, mas o quanto nós pudermos nos distanciar e isolar o psicopata, melhor, porque assim, o que pode acontecer, de repente a mãe, meu Deus, meu filho é psicopata. Tem um filme, vamos falar sobre Kevin, né? Vamos falar sobre Kevin, que é um filme que mostra essa situação. O caso extremo ainda, né? De um menino que comete ali uma coisa extrema. Isso é real, né? A gente não precisa ter um nível gravíssimo assim, mas tem outros níveis também, é muito sofrido, né? A criança vai lá e maltrata o bichinho, né? A criança vai lá e faz uma sacanagem com o avô, com a avó, joga o gato da cobertura, já vi casos assim.
porque não tem empatia, né? Só que se você, a única vantagem de você conseguir diagnosticar a psicopatia precocemente é que você consegue, claro que com esforço, ir doutrinando esta criança, que ela vai entendendo que se ela fizer algo, ela vai, resumindo, tá? Ela vai se dar mal. Então você vai Consequência. dando uma doutrinada, porque assim, o psicopata tem 100% razão, ele não é emoção, tá? Você não vai conseguir ganhá-lo no sentido de comovê-lo, Coitada mamãe dessa te pessoa. ama, tadinha da vovó, não vai funcionar, vai ser mais ou menos assim, bom, se você fizer isso, vai acontecer isso aqui com você, né? Então é mais na linha do castigo, é mais na linha dessa forma de você lidar com essa educação, né? Tratar o cognitivo desse formato, do que você tentar, ai filhinho, vem cá, te amo, dá um beijinho, porque não vai adiantar. Ele vai virar para você e falar, mamãe, você é linda, mamãe, você é maravilhosa, e vai cometer de novo e pior, e cada vez mais. E se ele perceber que você nem um minuto consegue contê-lo, aí a gente tem um desenfrear, né, desses delitos. É, gente, ninguém falou que ia ser fácil. Não, não. Mas nesse a gente tem sentido que saber você está existe, né? falando, de doutrinar, até a gente está falando bastante de filmes e séries aqui, que Aham. acho que são coisas que exemplificam até para as pessoas assistirem, mas tem uma série que chama Dexter, que é bastante famosa, Sim. que a gente tem um Boa. serial killer, e claramente um psicopata, ele tem zero empatia com todo mundo, e ele cai numa família onde o pai percebe isso muito cedo. Ele percebe que o filho dele é assim. E aí, bom, gente, é série, tá? É ficcional, não tô falando que isso é solução pra ninguém, não. Mas assim, ali na série, o que esse pai pensa? Bom, já que ele é um psicopata e ele vai matar pessoas, ele logo percebe isso, que ele realmente vai matar gente. Então, ele estabelece um código com esse filho de que tudo bem, ele pode matar se essas pessoas forem assassinos, forem serial killers e forem do mal. E aí ele acaba se encaminhando para ser um policial, que também é um serial killer, mas que na verdade só mata bandidos, digamos assim. Que é uma pira muito louca, mas digamos... Mas é que você está falando, eu estou pensando assim, alguns contratos que você pode ir estabelecendo com essa criança lá, né, quando você começa a perceber, que aí funciona melhor. Né? Quando ela percebe, vou me dar mal se eu fizer isso. Aí você vai talvez conseguir alguma coisa. Caso contrário, nessa linha de vem cá, vem conversar com a mamãe, vem conversar com o papai, olha, papai te ama, esquece, gente, não tem emoção. A mesma coisa que você querer fazer isso com um psicopata adulto, querer comover o teu parceiro. Então tem gente, por exemplo, se joga na frente do carro, fica desesperada, descabela, brigando, discutindo, e ele vai estar pleno ali, tá? Psicopata pleno, não vai estar enlouquecido com você pulando, vai estar ali... olha, você está muito alterada, você está muito alterado. E aí, obviamente, que o louco da história se torna você. Porque a manipulação e o mecanismo que ele vai fazendo é extremamente torturante. Se relacionar com um psicopata é sofrer. Pamela, outro dia estava me contando uma história, acho que é curioso a gente falar aqui no podcast, porque manipularam um vídeo seu. Ah, é? E... É verdade. Desse tema. Exatamente, deste É, tema. é. Pamela foi a um programa e falou sobre psicopatia, assim como ela está falando aqui com a gente. 5 anos atrás. E ela falou sobre isso, alguém na internet, esse pessoal que gosta, que tem o que fazer, tem uma louça para lavar, não é verdade? Pois é. Só que não. Pegaram ali o que a Pamela estava falando, intercalaram com imagens de Lula. Pois é. Como se A responsabilidade que eu fiquei. ela estivesse julgando situações pontuais do histórico do Lula. Então, tipo, ela falava, a pessoa pode chorar lágrimas de crocodilo. Aí aparecia e o Lula. punham essa imagem Pois e tal. Mas eu fiquei pensando aqui, vamos falar de nenhum nome aqui não, tá, gente? Tá? Isso aí é só pra falar que foi fraude. Fraudaram-se Pamela. Se você isso receber no mesmo. WhatsApp esse vídeo, querido, esqueça. Eu não me refiro a esta pessoa. Foi uma montagem aí manipulada. Mas a política, ao que me parece, é uma carreira almejada por os psicopatas. Sim. Porque, realmente, ali você tem destaque, ali você tá trabalhando com o negócio do ego, do poder. É uma carreira que pode ser almejada? Política, carreiras, advocacia. Entretenimento, eu fiquei pensando aqui. Artistas. Por quê? Porque mexe com o ego. O psicopata, ele dá o sangue pelo ego, entende? E ele vai passar por cima de quem precisar justamente por isso. Como as relações são todas objetais, como ele entende o outro numa linha muito mais como ponte
facilitadora para aquilo que busca, não importa, entendeu? Não importa o que aconteça, não mede esforços para conseguir aquilo que deseja. Então, faz de um jeito bem tramado, bem articulado, bem calculado, bem pensado. Por isso que quando alguém fala, psicopata é doente, gente, a última coisa que é doente, é extremamente inteligente, 100% razão, sabe exatamente aonde quer chegar e o que precisa fazer para chegar ali. O duro são as pessoas que estão no meio do caminho, né? Que acabam padecendo por essa ganância, por essa ambição. Bom, então já ficou a dica da Pamela desse afastamento, né? O máximo que a gente conseguir se afastar, no caso de você já perceber. E até de imaginar, porque é o que a Pamela falou, a situação não é legal. A princípio, talvez muito sedutora, muito perfeita. É porque o psicopata, quando ele chegar pra você, se você for a pessoa que ele entende que mirou em mim. Mirou em você, ele vai falar o que você quer ouvir. Ele vai te dar o que você quer receber. Ele vai se posicionar do jeito que você quer e gostaria. Ele vai ali estar com você, assim, como uma encomenda, entendeu, Paulinha? Então, por isso que é apaixonante, por isso que é envolvente, sabe? É extremamente esse mecanismo da trama. Então, é aquele lance da cobra, né? Você já viu como a cobra chega? Ela chega sinuosa, né? Aí ela vai envolvendo o bicho, assim, ó. Ela vai envolvendo. Depois que ela envolve inteiro, que ela faz o crack, que ela quebra todos os ossos. E aí ela vai comer esse bicho desse jeito devagar e o bicho vai ficar inteiro dentro dela. Então esse jeito sinuoso de chegar, de acontecer, é característico do psicopata. Entende? Por isso que eu falei que é diferente do sociopata. Ele não tem essa coisa, impulsiva. Fala um pouquinho do sociopata, Pamela. Eu sei que não é o foco do programa, mas como surgiu aqui a gente fala muito na diferenciação. o transtorno de personalidade antissocial, né? Tanto o psicopata quanto o sociopata, eles têm esse transtorno antissocial. Então, por quê? Porque tem essa dificuldade da interação, do aprofundamento vincular. O psicopata, ele não se conecta, ele não tem afeto, zero, tá? Esquece, não tem sentimento. O sociopata, ele já tem. Né? Ele tem sentimento, só que ele tem a dificuldade de desenvolver isso. Então, por exemplo, ele tem muitos conflitos na família, né? Porque ele explode, porque ele tem essa espontaneidade, essa impulsividade quando ele vive as suas interações. Quando ele está com muita gente, muitas vezes ele pode ficar com muita dificuldade ali de se colocar, ele pode ficar nervoso, amedrontado com isso, coisa que o psicopata não. O psicopata já é mais, né, adiloso, mais calculista. Eu imagino uma cena assim, o psicopata ali, belo pleno, né, numa mesa ali da família. Ele pode até discutir em muitos momentos, porque ele entra em conflito, porque uma hora essa máscara cai, mas sem perder o controle. Já o sociopata, ou ele se isola no quarto ali, né, sai, todo mundo vê que ele tem dificuldade, ou ele explode, ele dá aquele estouro, ele briga e tal, justamente porque ele não consegue tolerar frustrações, ele não consegue negociar ali com sentimentos. Caramba! Muita coisa para absorver hoje. Mas o principal, gente, para você escutar isso, já colocar na cabeça, o psicopata, a psicopatia não é uma doença, o psicopata ele busca o status, o poder, o divertimento e o prazer. Ele é uma pessoa que não tem empatia, ele não sente remorso, ele não se afeta, ele não tem afeto, ele é 100% razão. Tá dado aí o conselho, gente. Percebam, olhem para os lados. Olhem para os lados e a gente merece e quer alguém que sinta, que interaja, que se conecte, né? Que tenha essas trocas deliciosas com a gente, seja no nível de amizade, seja no nível ali sexual, amoroso, como você quiser. Até no desentendimento, né? Lógico. Ser compreendida, mudar, ser visto, querer. Ser visto. Olha, se você conhece um psicopata, não manda esse podcast, que ele não vai nem ligar. Não. Ele vai fingir que ouviu, vai te mandar um emoji, um gif, mas, na verdade, ele não ouviu o podcast. Sabe o que ele vai falar? Nossa, eu adorei, como é importante saber disso. Você sabe que tem uma pessoa no meu trabalho, que eu acho que é? Vai apontar para outro. Exato, manda para as amigas, manda para quem você acha que precisa abrir o olho.
Manda, espalha a palavra de Pamela Magalhães. Sem editar, tá? Sem editar e colocar a imagem de alguém. Não façam isso, né? Por favor, Amiguinhos, a gente já sabe que não pode fazer esse tipo de coisa. Queria agradecer todas as perguntas que chegaram através do Insta da Pamela, que é o @psipamela no Instagram. O meu é o @paulinhacarvalhojp. Também um monte de gente mandou aí a sua pergunta. É muito legal quando vocês mandam, porque a gente sabe exatamente para onde a gente tem que ir. E até para lugares que a gente nunca pensou e que também são legais de trazer aqui para o nosso coração peludo nessa segunda temporada. A gente está esperando vocês lá nas redes, contando o que é que vocês pensaram a respeito desse episódio. E na semana que vem tem mais, né, Pamela? Sempre, sempre. Beijo em todos esses corações. Até lá! Coração peludo.